preciso ouvir a tua voz. Fala, Senhor, pois o teu servo te escutar. Fala, Senhor, preciso ouvir a tua. Fala, Senhor. Fala, Senhor, pois o teu servo te escutar. Fala, Senhor, preciso ouvir a tua voz. Fala, Senhor, pois o teu servo te escutar. Fala, Senhor, preciso ouvir a tua voz. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Irmãos, o Senhor esteja convosco, irmãos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, atravessou Jesus o lago da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia uma grande multidão, porque viu os milagres que ele fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu ao monte e ali se sentou com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida, distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas e igualmente dos peixes lhes deu tanto quanto queriam. Estando eles saciados, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram, e dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. À vista desse milagre de Jesus, aquela gente dizia: este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazer-o rei, tornou-se a retirar-se sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam o Santo Evangelho, irmãos. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, O teu sacrifício, o teu altar. vem queimar em mim. Igreja, canta, igreja. Sou teu templo, O teu sacrifício, o teu altar. vem queimar em mim.
Eu quero ver essa igreja suplicando o fogo do céu sobre nós. Eu não posso Ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Abra seus braços e clame, igreja. Caia fogo dos céus, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, Queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. caia fogo do céu, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus Em Israel, caia fogo do céu. Queima esse altar. Mostra pra esse povo E a Deus em Israel. Diga obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu sou o teu altar, Senhor. Eu sou o teu altar, Senhor. Proclama: eu sou o teu altar, Senhor. Eu sou o teu altar, Senhor. Restaura este altar. Restaura este altar. Restaura esse altar. Eu sou este altar. Eu sou este altar. Restaura, Jesus. Restaura, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Sentados, amados, amadas. Irmãos, este lindo louvor, tremendo louvor. O que é esse louvor mesmo, Fernandinho? Este louvor tremendo. Por isso que eu gosto desses louvores, irmãos. Por quê? Porque são todos baseados na Bíblia, histórias bíblicas. Irmãos, o louvor, para ter unção de Deus e poder de tocar almas, corações, o louvor tem que ter a Bíblia como a sua fonte inspiradora. Este louvor tremendo que nós cantamos agora se baseia em quê? Numa história que está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18 do primeiro livro dos Reis. Elias, o profeta Elias, considerado um homem de fogo. Por que o profeta Elias era considerado um homem de fogo? Porque ele, quando orava a Deus, caía fogo do céu. Ele não tinha terminado ainda de orar, já caía fogo do céu. Irmão, uma pergunta. E por que nós hoje não conseguimos que caia fogo do céu? Se é o mesmo Deus que nós adoramos. Amém? É o mesmo Deus, sim ou não? E por que quando você ora não cai fogo do céu? Falta de fé? E o que falta para fazer essa fé viva? Ei, irmão? Ei, irmã? Elias, diz a Bíblia, que quando ele orava a Deus, caía fogo. E por que quando você ora a Deus, não cai fogo? Por quê? Se é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que nós adoramos. E por que não cai fogo hoje também, querido? Ei, irmã? Por que quando você ora na tua casa, minha irmã, não cai fogo sobre a tua família? Para queimar o pecado, para queimar a doença que entrou pela porta da tua casa. Ei, irmã? Ei, irmão? Por que quando você ora não cai fogo do céu, querido? Se o Deus que nós adoramos é o mesmo Deus de Elias. Hein? Por que quando eu oro não cai fogo do céu, querido? Clamamos pouco, irmãos. Clamamos pouco. Às vezes aqui no momento da oração,
Eu tenho que ficar falando o tempo inteiro: levanta os braços, igreja, clama, igreja, canta, igreja. Mas não sou eu que devo motivar você a adorar e a clamar e buscar Deus. Não sou eu, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Por que não cai fogo do céu? Porque ainda nós não somos 100% preenchidos pelo Espírito Santo. E precisamos buscar mais a presença de Deus, estudar mais a Sagrada Escritura. Veja, irmãos, o profeta Elias, no tempo de Elias havia um Deus falso, um ídolo, chamado Baal. Baal, B-A-A-L, Baal. E Elias, ele fez um desafio aos sacerdotes de Baal. Olha o que é fé, irmãos. Fé é o que Elias fez. Ele diz aos sacerdotes de Baal: nós vamos colocar aqui 2 novilhos, 2 bezerros sobre o altar, e vocês vão ficar horas clamando a Baal. Eram 450 sacerdotes de Baal. 450 sacerdotes de Baal. Elias era sozinho. Elias era sozinho. Mas Elias não estava sozinho. Tem um louvor lindo da Damares que diz assim: eu e Deus somos maioria. Você e Deus é maioria. No mundo acho que temos 7 bilhões, mais ou menos, 8 bilhões de pessoas. Você e Deus é maioria. É mais do que os 7 bilhões do mundo inteiro. A Bíblia diz que Elias fez um desafio. Elias disse aos sacerdotes de Baal, do Deus falso: irmão, a quem você tem orado? Irmã, a quem você tem orado? Onde você tem buscado milagre? Algumas pessoas acreditam que a sorte vai mudar através, seguindo um signo, através de uma cor da sorte, através de um número da sorte. Algumas pessoas acham que vão receber a bênção confiando talvez num amuleto, ou numa imagem, ou numa pessoa. Vejam, nós começamos a Eucaristia com aquela passagem de Mara. Quem foi que mudou a água amarga para a água doce? Foi horóscopo? Não. Foi amuleto? Não. Foi imagem? Não. Foi alguma pessoa? Não. Quem mudou aquela água em água amarga para água doce foi o Deus Todo-Poderoso. Somente a Ele você deve recorrer. Somente a Ele. A Bíblia diz que Elias falou para os sacerdotes de Baal: clame mais. Eles ficaram, irmãos, horas e horas. Chegou o momento que os sacerdotes de Baal começaram a se mortificar, cortar o corpo. O sangue escorria pelo chão. Eles se batiam, se martirizavam. O sangue escorria pelo chão e nada de Baal responder. Porque Baal é ídolo. Baal é ídolo. Ídolo não ouve. Ídolo não fala. Ídolo não tem poder. Antes de vir para cá, eu estava vendo na internet uma senhora lá na China, lá eu acho que é num shopping, numa loja, não sei. Puseram uma imagem, uma estátua de um herói de um jogo de videogame. Eu não vou lembrar o nome. E esta loja vende videogame, vende esse jogo de videogame. E colocaram lá uma estátua enorme deste personagem do videogame. E grande foi a surpresa. Uma senhorinha passou na frente, se ajoelhou diante daquela estátua, começou a orar e fazer oferendas de incenso.
Eu fiquei pensando, meu Deus, quanta ignorância, irmãos, bíblica. Quantas pessoas, queridos, que não invocam o Deus vivo. Elias falou para os sacerdotes de Baal: gritem mais forte, Baal é um Deus, entre aspas. Gritem mais forte. E os sacerdotes de Baal se cortando, gritando, 450. Gritando. Nada de Baal ouvir. É ídolo. Elias falou: chega, agora é a minha vez. Agora é a minha vez. Agora é a vez do meu Deus. Ele fez um altar. Por isso que eu gosto desse louvor, porque a Bíblia diz aqui, olha, Elias restaurou, reconstruiu o altar do Senhor que estava em ruínas, para oferecer um sacrifício a Deus, para oferecer uma oração a Deus. É necessário reconstruir o altar, irmãos. E o altar hoje sou eu. O altar hoje de Deus é você. Quando eu falo altar, eu estou falando dessa mesa não. Eu estou falando do altar vivo, que sou eu e você. Restauração, para que Deus ouça a sua oração, para que deste altar seja uma oração agradável a Deus, é necessário restaurar o altar. E você é este altar. Amém? Diga: eu sou o teu altar. Bata no peito e diga: eu sou, Senhor, o teu altar. E como é que está esse altar? Destruído, em ruínas. Tem que restaurar, tem que reconstruir o altar. O altar de Deus tem que ser o melhor. Reconstrua. Elias construiu, reconstruiu, restaurou o altar, colocou o animal, mandou colocar água. E quando ele disse: ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, todos saibam hoje que só tu és o Deus de Israel. Quando ele acabou de falar isso, caiu fogo do céu. Irmão, caiu fogo do céu, querido. Amado, isto é oração. Oração não é uma coisa chata. Oração não pode ser uma coisa mecânica. Oração não pode ser uma coisa, querido, um momento que você fica olhando no relógio: ai meu Deus, está demorando muito. Oração tem que ser algo conduzido pelo Espírito Santo. Você, quando ora a Deus, você tem que ficar cheio, quente do fogo do Espírito Santo. As pessoas chegam perto de você e quando toca em você, sente o fogo do Espírito Santo. Isto é a oração do cristão. Agora, se essa igreja foi uma igreja morta, ou uma igreja morna, que é a mesma coisa. Uma igreja morna é uma igreja morta. As pessoas chegam aqui, pessoas novas, não querem ficar, porque não encontram o poder de Deus aqui. Veja a primeira leitura, irmãos. Os apóstolos foram jogados nas prisões por causa do nome de Jesus. Alguém me dizia assim: Padre, tem irmão que não está vindo ainda aqui na igreja, na nossa igreja, na associação, porque está com medo. Medo de quê? A irmã está com medo de ser perseguido. A irmã tem medo de ser desprezado pela família. A irmã tem medo de ser maltratado. A irmã tem medo de vir aqui
e as pessoas criticarem ele, criticarem ela. Pois eu quero falar assim: não venha. Não venha. Porque se a pessoa tem medo de assumir a fé em Jesus Cristo, se a pessoa tem medo de proclamar a Bíblia como a única regra de fé, é um péssimo cristão. Se tem medo de zombaria, se tem medo de perseguição e prefere ficar longe do altar, então que fique longe do altar e nunca mais põe os pés nesta igreja. Porque essa igreja tem que ser a igreja de povo cheio do Espírito Santo de Deus, povo que proclama milagres e prodígios em nome de Jesus. Fique em casa, não venha aqui, não venha. Se tem medo de sofrer afrontas pelo santíssimo nome de Jesus, então não venha. Aqui essa igreja tem que ser a igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Ai, mas tenho um medinho, porque o que vão falar de mim? O que vão falar de você? O que vão falar de você? Não importa. Quem te salvou não foi teu marido, não foi teu filho, não foi teu pai, não foi teu amigo, não foi teu irmão da igreja. Quem te salvou foi Jesus Cristo. Somente Ele. Eu tenho medinho. Eu tenho medinho. Eu tenho medinho. Ai, que medinho. Ai, meu Deus, o que vão falar de mim lá na minha casa? O que vão falar de mim lá no meu bairro? A Bíblia diz que Gamaliel disse ao Sinédrio, aos sacerdotes: gente, não vamos nos meter com este povo. Este povo é um povo doido, é um povo louco, é o povo do Espírito Santo, é o povo de milagre, é o povo de poder, é o povo da Bíblia. Não vamos nos meter com este povo. Assim somos nós, irmãos. Antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Não tenha medo. Que vão falar de você? Não importa. O que importa é que o Jesus pensa de você, o que Deus pensa de você, meu irmão. Amém? E hoje no Santo Evangelho, multiplicação de 5 pães e 2 peixes. E Jesus alimentou todo aquele povo. Irmão, uma pergunta: qual é a multiplicação que você precisa de Deus? É a multiplicação da saúde? É isso? É a multiplicação do teu dinheiro? É isso? É a multiplicação da paz, da alegria de viver? É isso? O mesmo Jesus que multiplicou 5 pães e 2 peixes é o mesmo Jesus que está vivo aqui no altar, na Eucaristia e aqui na palavra de Deus, na bendita santa palavra de Deus. Irmãos, durante muitos anos eu preguei uma denominação, mas eu fiz um propósito diante de Jesus, que até o final da minha vida eu vou pregar somente uma pessoa e uma verdade. Esta pessoa se chama Jesus Cristo, e esta verdade se encontra aqui na Sagrada Escritura, na Bíblia Sagrada. Aqui, olha, somente aqui neste livro. Neste livro. Amém? Queridos, vocês lembram? Vocês lembram que eu proclamei agora no início que até o final da Eucaristia alguém ia receber uma ligação e ia dar o testemunho do poder de Jesus? Lembra, igreja? Olha, o testemunho já chegou. Padre, a hora que o Senhor falou que ia ter uma resposta, foi imediato. Eu não estou entendendo o nome. O Cleiton, isso?
O Cleiton saiu para beber, mas no louvor clamei ao Espírito Santo por ele, pela libertação. Assim que acabou, chegou a notícia que ele já estava em casa, graças a Deus, e não tinha ido beber, graças ao Senhor. Graças a Deus. Bendito seja Deus. Dá glória a Deus, igreja, dá glória a Deus.